Então, massa. Nessa segunda parte agora, que é a parte mais técnica, a gente precisa ter o cadastro, né, no IPF Automation Cloud e ter instalado o IPF Studio Community no desktop. Então o que eu fiz ali foi dizer para vocês entrarem no IPF, colocar para cadastrar, depois vir aqui, depois que cadastra, acho que vocês já passaram por tudo isso, né? Depois que cadastrar, vem aqui para essa telinha e nessa telinha aqui eu vou para Download Center. Então em Download Center eu baixo e instalo essa aplicação. E eu preciso que vocês estejam nessa tela. Tranquilo? Por que eu preciso que vocês estejam nessa tela? Porque eu quero fazer com vocês um passo a passo de um projeto que nesse momento vai ser o projetinho mais simples. Vai ser que é, de certa forma é simples, mas já é mundo real. Que é pegar dados de uma planilha e inserir num formulário da internet. Tranquilo? É simples, mas é o que a gente precisa nessa primeira etapa. E aí vamos iniciar um projeto aqui com esse objetivo. Qual é o objetivo desse nosso treinamento de hoje? É iniciar a prática. Construir e executar esse robozinho, que ele vai ler dados de uma planilha de Excel e cadastrar em um formulário da web. Então teremos 2 encontros. Esse primeiro encontro eu vou dar o start e fornecer para vocês aí, para que vocês continuem. No segundo encontro a gente finaliza. Construir um robô, que lê dados de uma planilha e cadastra um formulário. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é iniciar esse projeto. Vocês estão aqui nessa tela. E vamos iniciar como um processo. Este cara aqui. Clique em Novo Projeto, Processos. Neste cara aí, vamos colocar o nome do nosso projeto. Que eu fiz todo um material também, que está aqui. Isso é o que nós vamos precisar, né? Acabei comentando. Uma conta no Excel, o IPF. Nesse caso aqui, vou usar o Excel, né? Ou algo compatível ali, esteja instalado ali. Vamos preparar o nosso arquivo para fazer isso. Eu vou fornecer este link para vocês. Se eu não forneci ainda, vou fornecer agora. Cadê nosso link? Está aí para a Vorm 6 no nosso chat, ou simplesmente criar uma planilha desse jeito que está aqui, ó. Nome, sobrenome, e-mail, empresa, por enquanto só esses 4 campos, e preenche pelo menos 3 aqui embaixo. Mas já tem pronto aí, é só vocês baixarem que vai estar aqui já organizadinho, já pronto para vocês. E aí, beleza, vamos agora aqui com esta planilha. Nós já temos ela preparada, já ali aberta, já abram ela, neste caso no desktop aqui assim, ó, já abriu a nossa planilha. Então a ideia é que nós possamos depois aprimorar isso. Por enquanto vamos criar essa estrutura. Dentro dessa nossa estrutura, nós também teremos o alvo. Quem é que a gente vai coletar a informação? É a planilha. E depois nós iremos colocar isso em uma página web. Aí eu criei um carinha bem bonitinho aqui. O ChatGPT, na verdade o Gemini e um sonho. Não foi de madrugada. Criei esse carinha aqui. Que na verdade existe um challenge em RPA. Já existe um site challenge em RPA. Eu meio que só simplifiquei o site lá para ter os campos que a gente precisa. E ele funciona de forma muito simples. Se eu colocar aqui, por exemplo, Ângelo, ele vai preencher e quando eu clico Submit, ele vai para outra página dizendo que os dados enviados foram esses. Como não tem nenhum campo obrigatório, ele só vai preencher os campos que você preencheu. Então, se eu colocar Ângelo
Dias e enviar, ele vai me dar primeiro nome e sobrenome. Então a ideia aqui é que nós possamos pegar a informação, colocar no nosso formulário e verificar se de fato o nosso robô está fazendo o que deveria fazer. Tranquilo? Inicialmente a gente só vai preencher mesmo, pegar a informação da planilha e preencher aqui. Isso já é bastante para o nosso robozinho começar. Então, tendo a planilha aberta, tendo o nosso site alvo aberto, e aí, quando vocês instalaram o iPath, tem uma área que vocês precisam colocar plugins, na verdade são extensões ou no Chrome ou no IE, ou no Edge lá. Precisa obrigatoriamente instalar aquilo quando você vai trabalhar com o web. Então o meu Chrome, por exemplo, ele já está com essa extensão, vindo aqui em gerir extensão. Essa extensão aqui, ela tem que estar ativa, só que às vezes o Chrome ele é meio chatinho, a gente tem que derrubar todas as instâncias ali do Chrome para ele poder voltar. Uma opção é usar o próprio Edge. Deixa eu ver se o meu Edge está aberto. O Edge, este carinha aqui, da mesma forma, ele tem lá as extensões e ele precisa que essa extensão aqui, essa extensão do iPath, precisa estar ativa. Se vocês não ativaram a extensão lá no momento da instalação, dá para fazer uma configuração definitiva aqui através da página inicial do iPath. Então, antes de criar o nosso projeto, eu vou mostrar isso. Vindo aqui em ferramentas, vocês vão ver que vai ter aqui, ó, Chrome, Edge, Firefox, tal. Vai estar aqui o botãozinho instalar. Aí você vai clicar no botãozinho instalar, ele vai abrir, vai instalar lá no seu navegador. Você vai precisar ir lá em extensões, como eu fiz aqui, e verificar se a extensão está instalada e ativa. Ok? Tem que estar instalada e tem que estar ativa. Então, esses dois pontos que são importantes. Estando instalada e estando ativa, eu vou deixar só essa telinha do Edge aqui ativada. Ele já está aqui dizendo que o iPath começou a depurar, porque eu já tinha começado aqui um mini processo. Mas vamos voltar aqui. Em iniciar, vai clicar em processo. E aí eu sugeri criarmos ali com o nome. Qual foi o nome que eu coloquei? Os campos. Isso aqui já é o alvo que eu havia comentado. Eu botei ali robô de cadastro web. Eu já estava criando um robô de cadastro web. Coloquem aí o nome, robô. No nome precisa ser um nome completo, tá? Sem espaços. Na descrição você coloca já uma descrição com mais espaços. Então, nesse material que eu vou fornecer para vocês também, foi o que eu sugeri ali, ó. Colocar o nome, colocar uma descrição e depois clicar em criar e iremos para a tela da página inicial, que é onde toda a mágica ali acontece do robozinho. Eu vou colocar aqui robô, cadastro, web. Só para ficar diferente do que eu estava testando ali antes, sem o D. Mas podem escolher o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui esse textinho para ficar bem claro o que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo, eu estou mexendo aqui, fica mudando aí a tela, é o seu primeiro robô. Aqui, ó. Vou botar aqui meu robô, não é meu primeiro, meu robô que lê de um Excel e escreve na web. Esse é o nosso carinha. Se tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem. Então, esse nosso robô, ele vai ser o robô que lê de um Excel e escreve na web. Tranquilo até aqui? Essas informações avançadas aqui embaixo não precisa mexer. Nome, descrição, criar. Aí, se você veio aqui pela primeira vez, ele vai fazer um tour aqui se vocês quiserem. Só clicar em fechar. Ó, pode botar mostrar esse tutorial mais tarde ou deixar para mostrar esse tutorial. Vou deixar porque tá aqui como uma forma mais acadêmica. E ele vem para esta telinha aqui. Ok? Cheguem até aqui. Aí aqui tem um detalhezinho, porque quando você chega aqui nessa tela, dependendo da resolução que você estiver,
ela acaba não sendo muito amigável. Olhem este canto superior aqui. Se eu ampliar, amplia para vocês, né? Ficou meio bagunçado, mas depois eu corto aqui. Olhem esse cantinho aqui. Isso aqui são as informações que nós precisamos. Projeto, atividades, repositórios de objeto e fragmentos. Só que dependendo da resolução que você tiver, aparece só esses íconezinhos. Isso é horrível, porque para mim apareceu assim, mas se você ampliar, aí vai aparecer os textos. Então, se vocês estão pesquisando esses conteúdos na internet, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre testo, eu verifico ali como é que a internet mostra, como é que a IA explica, como é que alguns vídeos que eu vejo ali explicam. E ele fala, agora vá para a aba de atividades e faça alguma coisa. Aí você olha para essa tela e faz, cadê a danada da aba de atividades? Pelo menos isso já aconteceu em alguns momentos. Então, se no seu caso já apareceu com os textos, ótimo, perfeito, já está aqui projeto, atividades. Se apareceu desse jeito aqui, é porque ele está minimizado ou porque a resolução está pequena. Então, é só ampliar que nós já encontraremos aqui o que nós precisamos. Porque essa é a nossa tela de desenvolvimento. Aqui é um Lego agora. Agora vamos brincar de montar. Encontraram aqui? Porque o próximo passo agora eu deixei bem detalhadinho. O próximo passo vai ser adicionar 2 caras que nós precisamos. Uma das falhas que eu percebi em alguns dos cursos que eu estava olhando é que quando você vai usar alguma coisa, por exemplo, um Excel da vida, eu sinto que ele vai lá, usa o Excel e depois do uso do Excel é que você vai coletar os dados. Porém, aqui vai um pulo do gato. Se você usar, primeiro já pedir para usar o Excel, ó, se você primeiro pedir para usar o Excel, pode acontecer do Excel ele ficar aberto durante a execução, ele consumir mais memória, ele ficar mais lento. Então eu coloquei aqui separado de 2 formas. Que eu quero que o nosso robozinho ele leia a nossa planilha já de uma forma mais robusta, de uma forma mais profissional, garantindo que esse Excel seja aberto e fechado corretamente pelo nosso robô. Então, primeiro, nós vamos usar uma atividade, e aí agora, só explicando bem como funciona o processo daqui para frente, depois que você cria um processo de sequências, nós vamos agora criar atividades para o nosso robô. Então, meio que nós construímos o nosso robô ele está criado, isso que vocês estão vendo é o nosso robô. Agora você vai dar ações para esse robô. E essas ações ficam em atividades. Por isso que eu falei, ó, se aparecer o íconezinho ali, você não encontrar, você precisa encontrar esse atividades aqui. E podem ver que tem muita coisa aqui que a gente pode usar. Muita coisa. Só que isso aqui, ele é um que a gente chama de no-code, né? Ou low-code, que aí tem um códigozinho outro ali no meio do caminho. Então nós ficamos refém do que ele nos fornece, né? Das ferramentas que ele nos fornece. Mas beleza, se é interessante utilizar, se na empresa ou se você encontrar algum processo que seja simples e rápido e fácil de você construir com o iPath, ele funciona muito bem. Já utilizei e funciona de fato muito bem. Para coisas bem repetitivas, é fácil dar play, é fácil depurar, então ele é bem tranquilo para essa questão e até para mostrar, sabe? Quando eu quero mostrar isso para o pessoal de negócio, isso fica tranquilo de mostrar. Trabalhei numa empresa que a gente sempre tinha um processo de finalização de um relatório de teste. Aí eu criei um robozinho lá e todo final de expediente ele pegava o relatório de teste e jogava lá numa página web, num blog lá. Então era bem legal, porque eu já colocava qual local que ele era construído, só o robô coletava e colocava lá, para não ficar fazendo isso manualmente o tempo todo. Aí eu fiz com o iPath. Tranquilinho, massa, o pessoal gostou lá, qualquer pessoa dava play, ficava num local compartilhado. Então a ideia é essa, a ideia é vocês criarem um robô que tenha algum objetivo específico ali. Nesse nosso caso, um dos objetivos vamos pegar dados de alunos e cadastrar um sistema de matrícula. Então esse seria o nosso principal objetivo. De forma bem crua, vamos pegar dados de um Excel e colocar no formulário da web. Para que isso seja robusto, profissional, nós precisamos primeiro criar um cara que vai gerenciar esse processo de Excel. Então a gente vai procurar por Excel Process Scope.
Isso não se vê em todo lugar. Excel Process Scope. Pode vir aqui mesmo e procurar, tá? Não precisa ir lá em disponível e sair procurando um por um. Não precisa. Vem aqui, digita o que você precisa. Mas o que nós vamos fazer aqui é montar essa estrutura. Então, o nosso encontro de hoje é esse, é montar essa estrutura. Vamos adicionar esse gerente. Quando ele está disponível, uma coisa que é interessante também mostrar para vocês é que aqui ele tem instalado e disponível. Disponível quer dizer que ele está aqui, mas não está instalado ainda. Então, muito provavelmente, a primeira vez que você for usar, talvez ele demore um pouquinho instalando essa ferramenta, né, essa atividade. Então, você pode vir aqui e, por exemplo, tá esse Excel Process Scope, dá um duplo clique. No meu caso, como eu já fiz um teste, ele já apareceu aqui. No de vocês, façam isso, por favor. Vejam se ele vai instalar um monte de dependência aqui. Eu dei um duplo clique e o duplo clique, neste primeiro, ele já adicionou aqui. Só que o que nós vamos fazer é clicar e arrastar. Por quê? Porque agora nós estamos criando uma sequência de utilização. De fato, é algo que se eu fizer isso, ele vai fazer outra coisa, que vai fazer outra coisa e que vai fazer outra coisa. Dá para fazer isso tudo usando o autopilot ali, dá. Tudo que você quiser é só pedir a ele. Só que a gente precisa saber o que a gente vai pedir, né? Então, para saber o que nós vamos pedir, vamos usar da forma mais crua possível nesse começo. Primeira coisa que vocês já criaram foi o Excel Process Scope, certo? Eu até boto aí, arrasta essa atividade, tá bem o Excel que eu tô falando, o Excel, o PowerPoint que eu tô trazendo aqui para vocês, ele tá bem detalhadinho, bem detalhadinho mesmo. Até se vocês encontrarem alguma falha aqui e tal, me avisem. Eu já encontrei um aqui que não tem um espaço aqui, né? Então já vou ajeitar isso aqui. A segunda coisa é usar o cara que realmente vai usar o Excel, que é o operador. Então este agora que vocês vão usar é o Use Excel. Este carinha aí. Se você já usou anteriormente, já vai aparecer aqui em recente. Se você já usou anteriormente e já instalou, vai aparecer aqui em instalado. Se você não usou ainda, vai estar aqui em disponível. Todos eles é o mesmo. Como eu já usei, este cara agora, ele tem que estar dentro desse fazer do Excel Process Scope, certo? Então eu vou clicar nele e arrastar aqui para dentro. Perfeito? O Process é o que eu havia comentado. Ele vai vir para gerenciar o uso. Então eu vejo que ele não tem muitas configurações. Já o uso do Excel, não. Aqui a gente precisa informar para ele quem é o Excel que você quer usar, certo? Quem é o Excel que você quer usar. Então vocês vão fazer, selecionar ali o ícone de pasta e até o arquivo que vocês querem fazer. E vamos deixar ele ali. Então aqui nessa pastinha, vocês vão procurar onde está o seu arquivo. Eu botei aqui RPA, pronto. Desafio, underline RPA. Já tinha deixado aqui fácil também para ganharmos tempo. Então eu quero usar este arquivo, desafio, underline RPA, e vou clicar em abrir. Percebam aqui que ele já vai estar todo o caminho de onde está o nosso cara. O restante pode deixar, salvar alterações, criar se existir, criar se não existir. Então a ideia aqui é que ele já sabe qual é o arquivo que eu vou usar. Uma dica interessante aqui é que toda atividade, vamos chamar, certo? De atividade que você colocar aqui para o seu robô, ele vai sempre informar se estiver faltando alguma coisa, ele vai botar uma exclamação se tiver alguma falha, e essa mensagem ele aparece aqui na lateral. Se está tudo verdinho, tudo ok, está tudo certo. Por enquanto, como a gente só está nessa primeira etapa de coletar as informações do Excel, eu não preciso testar. Mas se você quiser testar, se isso aqui está tudo ok, é só vir dar play. Então vocês podem, com o play, eu quero testar só se ele está encontrando o meu Excel. Se der play, ele vai aparecer aqui na lateral, compilando atividades. Ele vai entrar na execução e aqui embaixo, ele vai mostrar os passos da execução. Aí aqui embaixo, eu vou só minimizar aqui para a gente ganhar mais espaço aqui em cima.
E aqui dá para, ó, já está configurado, já está do jeito que eu quero, eu vou sempre colocando as caixinhas que eu preciso. Próximo passo aqui é coletar as informações. Vejam que a gente está fazendo algo de uma forma muito direta, porque eu já sei bem o que a gente quer. Mas se formos deixar isso bem documentado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o Excel, estou neste ponto abrindo o Excel. Agora eu preciso coletar os dados do Excel. Então eu preciso conhecer esse Excel, preciso entender como ele funciona. Então, para eu chegar e coletar esses dados do Excel, nós vamos usar uma outra atividade, que é a Read Range, que é onde nós vamos ler os dados. Então vai ficar desse jeito aqui, ó, o fluxo principal, vai ter o scope, dentro dele vai ter o uso Excel e dentro dele vai ter o Read Range. Eu vou mostrar esse detalhe aqui, mas vamos agora pegar esse Read Range, esse cara aqui, o meu já está como recente, mas ele vai estar, ó, Excel, janelas, intervalo. E vamos coletar e colocar este cara dentro do afazer dos Excel. Então essa estrutura aqui, ó, um dentro do outro, perfeito? E aí, ó, ele vai ficar desse jeito: Excel, use Excel, Read Range. E percebam que ele já deu uma exclamação, ó. Existem alertas ou erros de validação em um ou mais filhotinhos. O nosso filhotinho aqui de baixo, ele precisa de algumas informações. Então, também deixei bem detalhadinho o que nós precisamos fazer. Peguem o Read Range, coloquem dentro do Use File e vamos configurar esse Read Range. E aí, ó, já vou ajeitando aqui a minha coisa. Aqui falta um espaço e aqui é configurando o Read Range. É isso, agora sim. Então, ó, bem detalhado. Eu preciso do intervalo. Nesse intervalo, você pode colocar de fato o intervalo, que só o pedaço que você quer da planilha, ou você pode colocar a planilha inteira. E essa planilha, e vamos conhecer a nossa planilha. Essa planilha é o seguinte: eu tenho aqui embaixo, ó, por exemplo, funcionários. Poderia ter outras planilhas dentro desse Excel. Ou eu posso dizer, ó, eu quero que você colete só esses campos, como eu quero dizer, colete a planilha inteira, porque se eu adicionar novos caras, eles vão ser lidos. Então aqui você tem que conhecer muito sobre a regra de negócio. Se eu posso adicionar ou pegar um outro arquivo que eu vou olhar a planilha inteira, você coloca a planilha inteira. Se você não, eu só quero colocar 10 alunos, aí você iria colocar até o número 11, né? Porque o primeiro é um cabeçalho. Como assim, querido, inestimável professor? Você vai vir aqui em intervalos e vai clicar no mais. Perceba aqui que ele vai estar usar variável, abrir editor de expressão, criar variável. Como eu disse, isso aqui é um low code, dá pra gente codar algumas coisas aqui. Mas por hora a gente vai vir aqui em Excel e ele já vai aparecer aqui todas as planilhas. Por isso que ele tem que estar aberto, porque ele consegue ler a planilha que está lá, ele consegue ler o Excel. Ou você pode indicar no Excel. Veja que interessante. Se eu colocar funcionários, a planilha inteira, ele vai botar aqui, ó, Excel funcionários. Mas se você quiser indicar lá no Excel, perceba que ele vai abrir já com o plugin do iPath aqui. Se não apareceu desse jeito, é porque ele vai pedir para você permitir o plugin do iPath no seu Excel. Permita, tá? Permita. E aí você pode selecionar quais são os campos que você quer. Eu quero só esses 4 funcionários. Seleciona eles, clique em confirmar, ele vai voltar para cá e vai mostrar, ó, qual é e qual é o range que ele vai olhar. E é só isso. Bem legal. Para a nossa atividade, para a nossa regra de negócio, percebam, você já tem o conhecimento, agora vocês precisam saber, na nossa regra de negócio, a gente vai usar a planilha inteira. Aqui, ó, funcionário, e ele vai estar completo. Cheguem até aqui. E aí, então, é o seguinte, nós agora já temos o nosso intervalo
e nós precisamos salvar isso. E aqui entra um pouco do nosso low code. E aí uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante é criarmos variáveis. E a gente pode utilizar essa variável depois para reutilizar os dados. Então na parte de baixo, ali em salvar, usar o Ctrl K e digitar isso, ó, dt funcionários. Ele vai fazer isso aqui, ó, save to, Ctrl K, ele vai definir uma variável. O que é isso? É você aqui criar uma variável. Mesma coisa. Maisinho, criar uma variável, ou digitar Ctrl K. Ctrl K. E digita dt underline funcionários. Enter. E ele vai criar uma variável. E olhem o detalhe do detalhe aqui embaixo. Ele me mostra aqui que eu tenho uma variável dt funcionários do tipo datatable no escopo use Excel file. Por que isso aqui é importante? Porque quando nós formos usar este cara, nós temos que saber onde ele está disponível. Perfeito? Então, meio que vocês estão tendo uma aula de RPA com YPath e low code. É basicamente isso, é um combo completo. Vocês nunca pegaram nenhuma ferramenta de low code, ela é muito parecida com isso aqui, todas elas. Você vai montar alguma coisa, no máximo vai criar um detalhezinho de código ou outro ali, mas a maioria é montar mesmo, literalmente montar. Cheguem até aqui. E aí chegamos nessa etapa. Massa. Sim, seguindo aqui, o que é que nós precisamos fazer agora? Precisamos pegar essas informações que estão dentro dessa tabela para depois poder utilizar. Então, basicamente, quando eu coleto esses dados, vou botar um 2.1. Deixa eu aumentar aqui assim, para ajudar a galera da miopia. Após coletar esses dados, eu sei que nesses meus dados eu não tenho uma linha só. Então eu vou ter que percorrer uma lista. Falando bem em linhas diretas. Então para eu percorrer essa lista, eu vou usar esse for each row in data table. O completo, tá? Vocês vão ver que tem outros. E ele vai estar dentro da atividade read range. Isso aqui é um detalhe importante. Um detalhe extremamente importante. Porque quando eu venho aqui e agora eu vou pegar esse, o nome, qual o nome, professor? Olha aí, é esse nome aí. For each row. Começa a digitar, ele já vai mostrar. Procurem esse cara. E olha o que eu tinha comentado que é importante aqui, tá? É conhecer onde as informações estão. Por que isso é importante? Porque quando eu venho aqui no for, tem for each Excel row, for each row in data table. Quando eu pego este cara e arrasto ele para abaixo, ó, eu tenho aqui para abaixo do use Excel file e eu tentar encontrar aqui as informações, ele não olha, ó, ele não vê essa variável. E eu preciso dessa variável, eu preciso dessas informações para poder percorrer. Então este cara ele tem que estar no local onde ele enxergue ele. E aqui ele enxerga, ó. Tá vendo aqui embaixo? Isso é importante. Porque você pode olhar, isso eu até vi em alguns dos cursos que eu estava olhando antes de trazer esse conteúdo para vocês, que às vezes ele coloca em algum lugar e tá aqui, mas tá aí por que tá aí, sabe? E essa informação é importante. Tá aqui porque eu preciso encontrar esta informação. Então aqui em tabela de dados, eu vou digitar a minha variável, dt, ó, e ele já encontra a variável. Percebe isso? Ele já encontra a variável. Se você colocar num local que ele não tem acesso a essa variável, ele vai dar erro. O argumento não está declarado. Entendido? Tem que entender o porquê você está fazendo isso. Então aqui eu estou dizendo qual é a minha tabela. Perfeito, qual é a minha tabela. E aqui ele vai criar esse current row. Então todas as linhas que ele estiver coletando daquele formulário
vai dizer que ele vai estar passando neste loop. Basicamente, deixa eu colocar aqui, falando de forma bem direta, todas as vezes que ele chegar naquela linha, ele vai se transformar na linha atual. Todas as vezes. E assim nós vamos acessar os dados de cada funcionário. Eu estou percorrendo uma lista. Ponto. É isso. Perfeito? Cheguem até aqui. Que essa parte aqui é o que? Agora eu já abri o meu Excel, já coletei os dados, já estou percorrendo a lista. Quando eu percorro a lista, eu seleciono, ou eu tenho acesso, ou eu literalmente vou colocar aqui, coleto os dados de cada funcionário, certo? Cada funcionário, porque ali a gente chamou de funcionário. Poderia ter chamado de aluno, né, para facilitar a nossa regra de negócio, mas eu quis fazer diferente. Depois disso, eu vou então acessar a minha página web, que é esse nosso próximo passo. Eu vou abrir o navegador já onde eu quero, na página do formulário. Perfeito? Então o que eu já tinha dito para vocês é: deixem a planilha aberta e deixem, por gentileza, cadê? Uma página que já tem o iPath Browser Automation com o plugin instalado. E aí eu coloquei aqui no Edge porque eu testei e funcionou. O Chrome ficou meio coisado, mas no Edge funcionou. Então, se no Edge funcionou, eu já tenho aqui a página que eu quero deixar aberta, que é a que eu vou automatizar. Então, eu vou procurar aí a atividade Use Application Browser e vou colocar ele dentro do corpo ali do For Each Current Row. Como assim? Como assim? Lembra que a gente colocou ali a tabela? Essa atividade aí, ó, ela vai vir com o For Each Row em Data Table. Perfeito. Ele vai criar o For Each Current Row e dentro dele eu vou colocar o Use Application Browser. Então eu venho para este cara aqui, vou procurar o Use. Deixa eu ver se ele já vai me facilitar, para não precisar digitar tudo já. Aqui, ó, Use Application Browser, colocando ele dentro deste cara aqui. Então, quando eu comentei aqui que ele vai vir para esta atividade, cadê? Ó, a atividade se chamará For Each Current Row. Eu vou pegar este cara aqui e jogar ele aqui dentro. Aí esse aqui, ele é o que precisaria de um pouquinho mais de atenção. Quem já estudou algumas ferramentas de automação de código mesmo, isso aqui fica bem mais transparente, porque é muito mais simples. Ele basicamente está fornecendo para mim aqui, agora já está dando erro, ó. Existem alertas e tal. Eu vou dizer para ele onde é que eu vou colocar as informações. E eu vou coletar os dados, vou coletar o campo, pegar os dados e preencher. Perfeito? Então aqui já deixei aberto, já está aqui o meu Edge aberto. Vou deletar, deixar ele limpinho, limpinho, limpinho. Perfeito? Clica aqui em indicar o aplicativo. Ele já vai, ó, para o último que você deixou aberto, por isso que eu já disse, deixa aberto. E se o plugin, né, se a extensão estiver ativa, vai aparecer desse jeito. Clique para selecionar o navegador. Pode clicar em qualquer lugar. Se não estiver configurado direito, vai aparecer, não é possível, vai ficar amarelo. Em vez de ficar verde, vai ficar amarelo. Não é possível acessar esse navegador, clique em mais, ele vai pedir para você instalar, vai fechar tudo, sabe? Você tem que estar com ele configurado. Então, aquele processo que fizemos lá no começo desse nosso encontro aqui, vá lá e faça. Se não, tá aqui, clique para selecionar o navegador. Clicou para selecionar o navegador, massa. Ele já está informando qual é o navegador, que é o Edge, e qual é a página que eu vou acessar. Isso é importantíssimo. Qual é a página que nós vamos acessar? Percebam que na parte lateral, aqui, deixa eu ajudar aqui, galerinha da miopia, ele saiu de atividades e veio para repositório de objetos. Então eu já tenho um descritor de UI do projeto. Ele está mostrando qual é o Edge e dizendo qual é a página que eu estou acessando, que é esse desafio RPA. Perfeito? Então ele já faz isso aqui para a gente. Mas vamos agora
voltar ali para atividades, porque depois que eu coloco este cara, depois que eu indico, ele já deixa ali selecionar, eu botei aí, ó, ele vai capturar o navegador, ele vai ser o nosso alvo. Deixa eu fechar essa lupa. Já vai estar todo bonitinho aqui. Agora nós vamos começar a preencher. Para isso, coloquei ali, ó, bem separadinho. Você vai procurar por uma atividade chamada type_int. Por isso, se você já fez alguma coisa de automação de teste, você já está entendendo o que é esse type aqui, por exemplo. Type_int. Preencha dentro. O type_int. Procura por type_int. Coloca aqui dentro. Novamente, entendendo. Por que é aqui dentro? Porque é aqui que eu vou indicar para o meu robô onde eu estou. Perceba que eu estou fazendo esse processo e eu estou verificando sempre se ele está dando algum erro, algum alerta. E eu não estou testando o tempo inteiro, mas como havia dito, você pode vir aqui e dar play para ele testar. E eu vou fazer isso nessa etapa agora, que é a etapa que eu vou chegar onde iremos coletar a informação e preencher o campo. Então o que nós iremos fazer aqui é com este cara, dentro do Use Application, vamos indicar no aplicativo o que é que eu quero usar. Vamos pegar ali o primeiro nome. E ainda está em inglês. Ó. Eu vou ajeitar isso aqui também. Vamos pegar ali o primeiro nome. Por que está em inglês? Porque eu fiz em inglês e depois mudei para português. Tá aqui, ó. Primeiro nome vai ser o cara que nós iremos coletar, porque iremos coletar o nome aqui do nosso formulário, né? Do nosso Excel, na verdade. Então o que nós precisamos fazer é o seletor. Isso aqui é um seletor. Então indicar, clicou aqui em indicar, espera, respira. Ele vai abrir aqui a opção para você indicar dentro do, olha aí, dentro do próprio navegador qual o elemento eu quero clicar. Não sei se é porque o meu computador está meio lentinho, mas percebam aqui que ele já está deixando eu poder selecionar. Então, se você clicou e não apareceu nada, respira que vai aparecer. Eu vou selecionar o campo que eu quero introduzir a informação. É o meu input. Então, eu não vou selecionar o primeiro aqui em cima ou o campo inteiro. Eu vou selecionar apenas o input, porque esse aqui é o meu type. Cliquei, espera, ele vai coletar a informação. Ele vai chamar isso de âncora. Ali, ó, onde é que ele colocou a informação. Você vai dizer, ó, o destino em âncora está ok, porque ele conseguiu encontrar. Por que isso aqui é interessante? Porque na hora que foi criada esse elemento, já foi pensado também no seletor dele. Então ele está dizendo aqui precisão de seletor, porque tem um ID, então fica mais fácil. Então se você estiver tentando fazer um robô em um site que não tem ID, ou que os dados não estão bem preenchidos aqui no HTML, talvez isso não funcione tão bem. Mas se está tudo ok, pode deixar assim, clicar em confirmar, ele vai voltar para o nosso estúdio e já vai encontrar ali do lado esquerdo, olha aqui, primeiro nome. Perfeito? Primeiro nome. Lupinha, vem para cá, primeiro nome. Depois disso, ó, depois de nós abrirmos o navegador, depois de abrir o navegador, né, e abrir, eu já botei ali na página, nós vamos então selecionar o campo de inputs e depois vamos informar o dado de digitação. Eu botei desse jeito aqui, mas vocês entenderam. O dado que nós iremos digitar. Ok, então o que nós vamos fazer aqui, seguindo esse processo, você vai em digitar isso, informar qual é o campo que você quer digitar isso. Então aqui, ó, low code, tem um pouquinho de código aí pra gente. Como assim aqui em digitar isso? Você pode pegar exatamente o que eu estou informando aqui, que é informando para ele qual é, ó, se eu começar a digitar ele já vai pegar, ó, current, o campo atual, isso aqui é regra do negócio, tá?
Você vai botar aqui um nome diferente, você colocaria um nome diferente. Mas eu quero pegar o atual lá, que é o nome, que está ali como nome. E esse nome, eu quero que você transforme ele em um string, para você poder preencher esses dados ali. Perfeito? No maisinho, tem aqui, ó, usar variável, tem aqui o Excel para você indicar no Excel, tem várias opções. Aqui eu estou utilizando a automação que eu fiz anteriormente, para ele pegar linha por linha. Clique antes de digitar, clique apenas uma vez, linha única, e é isso que a gente precisa aqui para preencher. Perfeito? Desta forma, chegou desta forma. Agora a gente vai testar. Agora a gente vai chegar aqui, ó. Vou abrir o nosso desafio, tá aqui aberto. Essa é a página, né? Ele já está dizendo aqui, ó, começou a depurar esse navegador. Vou dar play. Ele vai mostrar aqui na lateral. Ele vai mostrar aqui na lateral tudo que ele está fazendo. Autoria, configurando. Tudo certinho. Vral. Uma coisa que eu não expliquei, né? Por que ele pegou nome, né? Por que ele pegou nome? Deixa eu explicar. Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Aqui, ó. Ele passando, nome por nome, nome por nome, nome por nome. Ah, ele tá fazendo sozinho, ó. Sou eu não, ó. E agora, o nosso teste está ok. O que é que ele fez? Ele foi lá, pegou nome por nome e saiu preenchendo lá. Percebam que aqui eu só literalmente só pedi para ele preencher e vai próximo. Preencheu, vai próximo. O que nós temos que fazer agora, e é isso, é a atividadezinha que vocês irão brincar, é de pegar os outros campos e preencher os outros campos. E depois clicar no botão enviar, certo? É isso que a gente vai precisar fazer nos próximos momentos. Deixe aqui o que é que eu preciso explicar para vocês, que eu não expliquei, perdão. Aqui eu disse o seguinte, pega o current row, isso eu expliquei, mas eu disse, olha, eu pego o current row, nome. Lembra que eu mostrei aqui em cima, para ele, eu não falei, se eu não falei, me perdoem, eu estou dizendo aqui que ele tem cabeçalho. Isso aqui é extremamente obrigatório quando tem cabeçalho, ou seja, essa primeira linha ele não vai ler como um funcionário, ele vai ler como um heading, ele vai ler como um cabeçalho. Então, quando ele lê isso aqui como um cabeçalho e eu coloco apenas linhas visíveis, eu estou dizendo a ele, colete apenas os caras que existem, o que não existe ignora, e a primeira linha é a minha linha de cabeçalho. Então, se eu quero informação de nome, eu vou olhar para a coluna nome. Se eu vou olhar para o sobrenome, eu vou olhar para a coluna sobrenome, e-mail, empresa. Então aqui anteriormente eu já estou dizendo a ele que tem cabeçalho. Aqui eu estou coletando as informações, colocando os dados linha por linha. Aqui embaixo estou acessando o navegador e estou dizendo para o navegador pegue a linha com o campo nome, transforme em string e preencha lá no formulário. Perfeito? Então, explicando isso, dando um play novamente, vocês vão ver que na minha planilha tem Ana, Ano, Carla e Dias. E lá no nosso formulário, ele vai Ana, vai Ano, vai Carla e vai Dias. Então, ele está fazendo o que realmente nós pedimos para ele fazer. Vou fornecer este materialzinho aqui para vocês. E depois disso vai ser repetir essas informações para sobrenome, e-mail e empresa. Ok? Vai fazer isso preenchendo e associando as colunas e depois a gente vai clicar no Submit. Então, com relação a conteúdo deste momento, eu vou encerrar por aqui e vocês vão fazer essas últimas... Parar de gravar aqui. E é isso, meu povo.